amor e crenças supersticiosas. O mundo na atualidade apresenta uma contradição que, no mínimo, é muito curiosa. É que a humanidade, enquanto conhecimento científico, fez um grande avanço. A academia brilha de cultura intelectual, de avanço cultural, guardando especialmente na característica da cognição, da cerebração, esse avanço, sem um contraponto que pudesse apontar numa direção da espiritualidade, da transcendência. E assim, esse movimento fica como que disfuncional, porque o ser humano, para rasgar um voo evolutivo, ele precisa de intelectualidade e ele precisa de moralidade, que se apoia numa perspectiva de natureza espiritual. Se ele não tem, ele faz uma via de compensação. E é importante observar, e às vezes estranho observar, como um homem de cultura incomparável, frequentando a academia, dotado de títulos universitários, de conquistas incomparáveis no campo da cerebração, do conhecimento do mundo, é capaz de poder deter dentro de si, paradoxalmente, superstições bizarras, coisas que nos espantam a todos e a eles mesmos quando eles apresentam algumas manifestações no campo de crendices que não combinam com aquele cérebro avolumado, rico de conhecimento, de títulos, de saberes, mas são de saberes que estão apontando só num viés da evolução da alma. Para compensar essa movimentação é que surgem, portanto, esse jeito de resolver a questão da transcendência através da superstição. E fica às vezes bizarro verem homens que não conseguem se colocar no mundo sem apresentar essas características perfeitamente limitantes, porque não consegue suportar uma análise, ainda que crítica, bem superficial. É que o ser humano ele precisa se equilibrar nas duas asas para o voo no sentido do seu aperfeiçoamento. E se ele, num lado, não consegue fazer, o contraponto é feito inconscientemente de uma forma estranha, paradoxal, porque contraria a lógica, às vezes, mais superficial, mais infantil. Tudo isso, nós conseguimos levantar um véu para poder entender um pouco melhor essa questão quando repousamos na análise daquilo que se passa no âmbito infantil, porque são as crenças mágicas que fazem parte do mundo da criança e que, se não recebe um trato adequado no seu movimento de amadurecimento pelos adultos, pelos pais, pelos educadores, elas podem ficar repercutindo no adulto de uma forma não coerente com a faixa etária ou com o amadurecimento psicológico. Assim sendo, é comum perceber que no mundo infantil, no cotidiano do lar, essas crenças comparecem com o nome de chinela, ao contrário, gera morte da mãe. Não se pode tomar açaí com leite porque faz mal. Ah, fulano morreu porque comeu e depois tomou banho. Ou outras que se manifestam agora mais complexas, que são as carrancas colocadas nas portas das casas, de prédios, ou então de barcos, para proteger a embarcação. Essas
percepções, elas vão ao encontro de necessidades específicas que, num dado momento, se não superadas na fase infantil ou na cultura familiar, elas caminham e persistem no adolescente e no adulto. E a análise mais simplória da ciência mostram algumas dessas crenças que elas são absolutamente inverossímeis, que fazem parte de uma cultura que se apoia no mágico, no mítico, no milagroso. E assim nós formatamos crenças que às vezes podem ser muito limitantes. E são limitantes quando a criança não consegue superar no seu movimento de amadurecimento, por exemplo, os contos de fada e continua fazendo uma leitura literal enquanto adulto. Então é a Cinderela, com os sapatinhos colocados corretamente, esperando o homem perfeito. É a Bela Adormecida aguardando um beijo que deverá despertá-la, esperando um homem perfeito. São os homens nos contos que evocam o homem a necessidade do enfrentamento dos bosques escuros, de fazer a vitória sobre os dragões alados, usando os seus objetos de exorcismo, a sua espada, para encontrar a mulher perfeita. Essas leituras, que são simbólicas, míticas, que guardam um sentido muito profundo, se elas não são ultrapassadas desse sentido literal, elas correm o risco de deixar o adulto aprisionado na literalidade, com consequências graves para a sua idade adulta, como vamos perceber no próximo bloco. Desse modo, se os contos de fada, por exemplo, continuam e persistem sendo interpretados literalmente pelos adultos e que nem se dão conta disso, eles nos imobilizam, fazendo-nos esperar e esperar e esperar, numa inércia. Que venha a mulher perfeita, ou que venha um homem perfeito, e nos frustramos porque perfeição da parte do outro, tanto quanto nossa, não existe. A mulher perfeita teria que encontrar o homem perfeito, e como não há perfeição nenhuma nem de outro, não há encontros perfeitos. Há encontros saborosos que trazem suas contradições, exigindo as superações que fazem motivações para o aperfeiçoamento de ambos. Mas essas crenças limitantes, elas seguem a idade cronológica do espírito que reencarnou e vemos adultos achando que um diploma é sinal de inteligência, achando que dinheiro faz a felicidade. Nós construímos algumas crenças que são bizarras, porque elas não têm consistência, mas elas vieram exatamente desse processo educativo inadequado, incompleto. E tanto pior, quando nós incutimos crenças mágicas nas crianças enquanto adultos, profundamente sutis e inadequadas, quando dizemos assim, por exemplo, olha, você está vendo, você me deixou zangado, um pai dizendo para o filho. Ou a mãe diz assim, você quer matar sua mãe? Como se a criança fosse capaz de matar a sua mãe. Essas crenças, elas são muito pequenas, aparentemente, mas são graves, porque nós crescemos achando que somos capazes de gerar essas catástrofes, de que nós determinamos o comportamento dos outros por a nossa atitude, e quando a gente se dá conta de nós mesmos, nós estamos num emaranhado de crenças supersticiosas, limitantes, precárias, que nos imobilizam a liberdade de viver e nos desautoriza a capacidade de poder ser um sujeito livre da nossa própria história, contribuindo para a libertação do outro. Porque trazemos para nós mesmos responsabilidades que não nos competem sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida. Olha, você está aborrecendo Deus, como se nós fôssemos capazes de aborrecer Deus, e se Deus, como se fosse Deus se aborrecesse. Então, são crenças
que nos fazem depois, como adultos, termos relações sociais precárias e ficarmos efetivamente imobilizados em muitas circunstâncias, porque isso que nos foi incutido na infância, nós não conseguimos superar, porque são crenças mágicas ou milagrosas. Se você fizer o que a mamãe está dizendo, você vai encontrar a felicidade. E às vezes a mãe está apenas manipulando a criança. Aquilo que ela diz, às vezes, é uma impropriedade. Ao invés da mãe dizer, meu filho, faça o bem, ame, que você vai ser feliz através do amor, ela subordina a uma regra que ela estabelece, e às vezes é uma regra estreita, é um capricho dela, mas ela quer que o filho obedeça, e aí ela determina, mediante o cumprimento daquela regra, que a criança, quando crescer, vai ser feliz. E ela cresce achando que aquilo fará feliz se ela continuar seguindo aquela regra estabelecida pela mãe. Assim sendo, nós encontramos hoje um mundo assim, aonde nós ficamos adultos intelectualmente e continuamos pigmeus do ponto de vista da espiritualidade. Não compreendemos as leis espirituais que nos regem e achamos que somos infelizes por causa do mal olhado do outro, por conta da má estrela, porque alguém está jogando quebranto na gente, ou porque a gente levantou, mas levantou com perna esquerda, ou não entrou o ano novo de branco. Nós criamos uma série de circunstâncias que são superstições, crendices, que tentam suprir a nossa deficiência na evolução do conhecimento da espiritualidade, das leis que regem as relações do mundo moral, do bem, que não tem e não pode ser substituído por nenhuma mágica, o exercício do amor, que não pode ser comprado, que não pode ser vendido, o milagre que é do esforço, mas nós substituímos às vezes por um ritual, achando que Deus vai nos atender porque cumprimos um ritual que é o ritual do menor esforço. E Deus vai nos atender porque nos ensinaram isso enquanto éramos crianças. A proposição que o Espiritismo nos enseja a fazer é de uma fé capaz de enfrentar a lógica, de fazer face ao fato para poder explicá-lo à luz da razão, conectando-nos com uma visão que transcende o sensório, mas que não nega a realidade da ciência objetiva, mas transcende-a. É necessário, portanto, uma formatação de compreensão da vida que nos enseje pela via da amorosidade, numa espiritualidade capaz de poder estabelecer a nossa relação com a divindade, observando as suas leis numa profunda compreensão que suscita uma fé inamomível e que não colide com a razão, com a intelectualidade, não colide com a nossa realidade física existencial. Essa perspectiva de funcionamento e de movimentação nos enseja a dizer que o amor, ele nos dá de volta aquilo que nós damos para a vida. E de que ao invés de atribuirmos a crendices e superstições aquilo que acontece conosco, nós deveríamos meditar e refletir na afirmativa de Jesus, que diz que fora do processo das obras que fazemos, nós não conseguimos de fato efetivamente nos libertar, porque a cada um segundo as suas obras, na fala do Mestre.